O deputado Sanderson dirigiu-se ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante sessão do Congresso Nacional, cobrando que o Senado cumpra seu papel constitucional de controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. O deputado relatou: "Nós aqui na Câmara dos Deputados, mais uma vez preocupados diante do avanço autoritário de um ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que mais uma vez, usando de um inquérito, na nossa visão ilegal, impróprio, instaurado para cometer abusos, e hoje, mais uma vez, ações policiais em vários estados do Brasil para prender pessoas que não cometeram crime algum e estão sendo submetidas a buscas aí em alguns estados, simplesmente por terem, em tese, participado de manifestações. Isso nos preocupa muito." Sanderson lembrou que é prerrogativa do Senado Federal fiscalizar e controlar atos que porventura sejam abusivos de quem quer que seja, inclusive de ministros do STF. O deputado afirmou: "Precisamos de uma resposta firme e altiva do parlamento brasileiro, afinal de contas, ninguém está acima da lei, ninguém pode estar acima da lei numa república que se pretende democrática." O deputado lembrou que os ministros que têm a obrigação de respeitar a Constituição são os que estão violando o texto legal. Sanderson disse: "Isso é um absurdo que nós, deputados federais, senadores da República, não podemos aceitar silentes." Ele pediu: "Então, presidente Rodrigo Pacheco, fica aqui o nosso apelo, enquanto deputados federais, para que o Senado Federal, o presidente do Senado, tome uma atitude para que se equilibrem as forças e nós tenhamos paz finalmente no Brasil." Muitos brasileiros estão há muito tempo vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, nesse momento presidindo o Congresso Nacional, e nós aqui na Câmara dos Deputados, mais uma vez preocupados diante do avanço autoritário de um ministro do STF, Alexandre de Moraes, que mais uma vez, usando de um inquérito, na nossa visão, ilegal, impróprio, instaurado para cometer abusos, e hoje, mais uma vez, ações policiais em vários estados do Brasil para prender pessoas que não cometeram crime algum, estão sendo submetidos a buscas aí em alguns estados, simplesmente por terem, em tese, participado de manifestações. Isso nos preocupa muito. Estamos aqui na Câmara dos Deputados premidos por ações do Parlamento, notadamente do Senado Federal. Afinal de contas, a Constituição Federal estabelece, sem querer tirar a responsabilidade da Câmara, mas estabelece ao Senado Federal, em especial ao presidente do Senado Federal, a prerrogativa exclusiva de fiscalizar e controlar atos que porventura sejam abusivos de quem quer que seja, inclusive de ministros do STF. Então, aqui fica a nossa preocupação. Precisamos de uma resposta firme, altiva do Parlamento brasileiro.
Afinal de contas, ninguém está acima da lei, ninguém pode estar acima da lei numa república que se pretende democrática, e nós, infelizmente, tendo um país inteiro para tocar, temos que estar aí praticamente perdendo nosso tempo, tendo que enfrentar abusos de toda sorte praticados por ministros que têm a missão de justamente dar garantia à democracia. Esses ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, que tem um papel justamente de dar a proteção aos cidadãos brasileiros que querem se manifestar, e as manifestações que temos acompanhado são ordeiras, são pacíficas, pois justamente esse ator que deveria dar garantia a essas ações vai lá e ataca, ameaçando deputados federais, agora 2 deputados estaduais do estado do Espírito Santo, que foram submetidos a buscas e apreensões nas suas casas, nos seus gabinetes, na Assembleia Legislativa lá no Espírito Santo. Isso é um absurdo que nós, deputados federais, senadores da República, não podemos aceitar silentes. Então, presidente Rodrigo Pacheco, fica aqui o nosso apelo enquanto deputados federais para que o Senado Federal, o presidente do Senado, tome uma atitude para que se equilibre as forças e nós tenhamos paz finalmente no Brasil. Obrigado. Presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, presidente também do Senado, caros colegas deputados e senadores nessa sessão conjunta. Eu quero retomar o que já falei no microfone de apartes mais cedo. Estamos em discussão de vetos nesse momento aqui no Congresso Nacional, mas na minha opinião não deveríamos estar discutindo mais nada nesse país, a não ser o retorno da nossa democracia e do nosso Estado de Direito, conforme o conhecíamos, como há pouco falava com o senador Rogério Marinho, até março de 2019, quando começaram esses inquéritos fake que nós vimos e todos esses abusos a que agora nós assistimos vindos do Supremo Tribunal Federal. Sou um deputado independente e sempre tenho reforçado esse ponto. A liberdade de expressão, nos limites do que diz a lei e da Constituição, deve valer para todos. Para quem é de direita, para quem é de esquerda, para quem é do centro, para quem é liberal, para quem é socialista, para quem é conservador. Mas nesse momento que nós estamos vendo é perseguição política no Brasil, vinda da Suprema Corte e da Corte Eleitoral, já findado o prazo das eleições. Presidente Rodrigo Pacheco, esses quase 100 mandados de busca e apreensão hoje são absurdos. O Senado, a Casa, precisa fazer alguma coisa. Tenho cobrado também no presidente Arthur Lira, aliás, temos 181 assinaturas de deputados e de deputadas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito contra os abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do TSE, advogados sem acesso aos autos, contas bloqueadas de quem não tem prerrogativa de foro. Senador Pacheco, está tudo fora do lugar, nós não podemos mais admitir isso no Brasil. Falam tanto em golpe, mas a ruptura institucional que nós temos no país, quem a fez foi o Supremo Tribunal Federal, e quem tem continuado a fazê-la, inclusive declarando guerra ao Brasil, é o ministro Alexandre de Moraes. É lamentável o que nós estamos vendo hoje no nosso país. Precisamos pacificar as relações de novo, e é papel nosso, do Congresso Nacional, que é quem representa o povo brasileiro de verdade, afinal todos aqui foram eleitos democraticamente. É papel do Congresso Nacional recolocar as coisas em seu devido lugar. Presidente Rodrigo Pacheco, faço um apelo aos juízes, cabe julgar, ao Executivo propor e aprovar políticas públicas, e ao Legislativo legislar e fiscalizar. O Supremo Tribunal Federal tem passado por cima das atribuições dos outros poderes. Temos de cessar. Aliás, senador Pacheco, os ministros falam mais do que a lei permite, falam mais do que a lei orgânica da magistratura permite. Aliás, ela veda manifestações fora dos autos e manifestações políticas, ao passo
que colocam aqueles que têm imunidade parlamentar, ao passo que colocam aqueles que têm imunidade parlamentar, que são deputados e senadores, em situação de humilhação. Estão todos de joelhos porque não podem falar o que pensam. Estão censurados, ameaçados. Isso é um absurdo. O judiciário, que não deve falar mais do que aquilo que a lei permite, fala, e os deputados que têm imunidade precisam se calar. Essa situação tem de terminar e peço a Vossa Excelência providências.